Irmãos, paz do Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Livro do Gênesis, capítulo de número 34. Obrigado. Gênesis capítulo 34. Versículo 30, versículos 30 e 31. Óbvio, são os versículos da conclusão da história do capítulo 34. No decorrer da mensagem, os irmãos vão entendendo todo o contexto. Versículo 30 diz: Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus, sendo eu pouco povo em número. Ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e minha casa. E eles disseram, Simeão e Levi disseram: Faria, pois, ele a nossa irmã como a uma prostituta? Queridos, eu quero expressar a minha gratidão por mais uma vez estar nesta casa, servindo aos irmãos e servindo ao Senhor. Culto é encontro. Nós nos encontramos quando encontramos Deus. Muito obrigado mais uma vez, pastor Josué Gouveia. Minha gratidão a Deus pela sua vida, todo o corpo de obreiros que com muito carinho sempre me recebem. Queridos, eu costumo dizer que quando estamos atribulados, a Bíblia nos consola. Sim ou não? Chega disso, aleluia, né? Mas quando a gente está consolado, ela nos atribula. Ou é mentira? Hoje mesmo o professor Reginaldo Martins compartilhou um vídeo comigo. Eu falei, rapaz, eu vou ver os comentários, porque o Brasil é cheio de teólogo. E entre os comentários era, não, desisto de ler Bíblia. Quanto mais você conhece, você se perde. Quanto mais você lê, você duvida. Não, é isso aí, ó, o que fizeram com a Bíblia? E começam a desistir do Evangelho, começam a desistir da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia nos confronta. Ela não é um livro lido, ela nos lê. Se quando você lê a Bíblia, você pensa que é você que está no controle, o livro é certo, mas a intenção está errada. Então, é um poço profundo que você precisa desaparecer, deixar com que o texto flua, e como eu aprendi a fazer isso me confunde, me confronta. O Ricardo já esteve comigo e comentou: como é que consegue fazer um esboço rápido assim? Porque a gente saiu de uma agenda devido à minha correria, e na tribuna eu disse, estou sentindo que Deus quer falar sobre isso aqui. E comecei a fazer um esboço e preguei. De lá fomos para outra igreja, numa vigília. E eu disse, eu estou sentindo que Deus quer falar esse outro assunto. Fiz o esboço e preguei. Ou seja, relativamente, eu fiz um esboço rápido. Mas há textos na Bíblia que você acorda pensando nele. Você vai estudar e nada entra. Você vai escrever e nada flui. Assim foi para mim, foi a minha batalha do capítulo 34 de Gênesis, nessa semana.
Jacó está retornando a caminho de volta à casa do pai. Deus o ordenou que ele voltasse após 20 anos na casa do sogro Labão. E agora esse homem que está retornando, está com seus filhos. Deus o ordenou que ele fosse a Betel, lugar do culto. Mas no meio do caminho ele para em Siquém, capítulo 33, versículo 18, quando ele está a caminho do lugar onde Deus lhe ordenou que fosse, ele para em Siquém. A estadia foi longa. Estando em Siquém, a sua filha Diná, que Leia, dependendo de sua tradução, Lia, lhe deu, saiu da tenda, saiu de entre os irmãos, saiu do meio da parentela e foi ver as moças da terra de Siquém, moças pagãs, sem nenhum tipo de compromisso com Deus. Indo ela visitar as outras moças, alguns acreditam que chamou a atenção dela as vestes, os adornos das moças da terra. Indo, o príncipe da cidade de Siquém a viu, se deitou com ela, e a expressão usada no versículo 2 para a relação sexual que ele teve com ela foi humilhante. Ela foi humilhada, ele a violentou. Mas o versículo 3 diz que ele se apaixonou por ela, sua alma se apegou a Diná, ele se enamorou da menina. Logo pediu ao pai, como era de costume, que pedisse a moça em casamento a Jacó, o pai dela. Amor, o pai do príncipe da terra de Siquém, vai a Jacó, atendendo o pedido do filho que acabara de abusar sexualmente da moça, se apaixona por ela. O texto deixa entender que ela já estava lá, e ela também, o texto não deixa entender que ela está lá forçadamente. O jovem quer resolver esse problema de que modo? Casa comigo e eu pago o que for necessário. O pai vem a Jacó. Só que quando o pai vem a Jacó, versículo 5 diz que Jacó ouviu que Diná tinha sido contaminada. Uma outra expressão para a relação sexual entre ambos. Ela foi humilhada, de algum modo ele a conquistou, ao ponto dela ficar só confiando naquele rapaz, e sem casar-se com ela, ele tem uma relação sexual. Então ela é humilhada, e o versículo de número 5, Jacó ouve falar, e o texto diz que ela foi contaminada. É uma contaminação, repito, pois ele não é marido dela. E segundo, é uma contaminação, pois ele não é circuncidado, ele não tem o selo de que faz parte do povo de Deus. Então é uma contaminação para Israel, para o povo de Deus, pois a história está sendo escrita, narrada, quando a família de Jacó já se tornou nação. Jacó ouve falar o que o príncipe fez com a moça e fica quieto. Aguarda os irmãos dela chegarem do campo. Costumeiramente eram os irmãos que numa situação dessa se vingava, resolvia o problema da irmã. E ele esperou os filhos chegarem, quando na verdade o patriarca é ele. Quem recebia as instruções de Deus para a família era ele, vinda de Abraão e de Isaac, passada a Jacó. Mas ele espera os filhos chegarem para resolverem o problema, e quando os filhos chegam, Jacó conta:
Versículo 7, os filhos chegaram do campo, e quando eles ouvem de Jacó, o pai, o que aconteceu com Diná, a irmã, eles se iraram muito. E diz o texto, porque aquele príncipe fez uma doidice em Israel. É uma outra expressão para o ato de Siquém com a moça. Ele a humilhou, ele a contaminou, ele fez uma loucura. Eles estão irados, são os dois irmãos de sangue, por Lia, uma das esposas de Jacó. Eles então, quando ficam sabendo do acontecido, escutam o pai da moça. Agora ele chega e diz: a alma do meu filho está apaixonada pela vossa filha, porque os irmãos têm a missão também de protegê-la. O meu filho está apaixonado pela vossa filha. Dai-lhe, ou seja, deem-na por mulher. Aparentai-vos conosco, dai-nos vossas filhas. Agora o pai do príncipe estuprador quer as filhas tudo da casa de Jacó. Dai-nos nossas filhas, quer dizer, vossas filhas, e tomai as nossas mulheres para vós. Ele está fazendo uma proposta de mistura. E ele diz no 10: vocês vão habitar conosco. Jacó está de passagem, Jacó não pode fixar, porque ele é peregrino. Deus havia dito a Abraão e a Isaac e a Jacó que eles deveriam peregrinar, não fixar-se numa terra, porque por onde eles passavam, Deus ia demarcando o lugar, porque aquela terra seria dada à descendência de Abraão lá na frente. E agora a ordem ou a proposta de Amor, pai de Siquém, é: habitai conosco, a terra está diante de vós. Siquém, o príncipe abusador, atravessa no meio da conversa e diz aos irmãos dela, que já estão com o rosto irado, o semblante deles demonstram a ira que eles estão contra a situação. E Siquém, o príncipe, diz: achei eu graça aos vossos olhos e darei o que me pedirem. O pai diz: me dá a moça, ou seja, de graça. O príncipe diz: não, pode cobrar que eu pago, eu estou apaixonado. Aumentai muito sobre mim, no versículo 12, aumentai muito sobre mim o dote, e eu darei o que me disserdes. Mas me entreguem a moça por mulher, me entreguem ou dai-me, permitam. Aí os filhos de Jacó disseram a Siquém, o príncipe abusador e apaixonado: vocês não são circuncidados, vocês não têm aliança com Deus, vocês não têm a marca externa de um compromisso interno, e nós não podemos dar a nossa irmã para quem não tem a marca que temos. Isso seria uma vergonha para nós. Nisso consentiremos a vós, se fordes como nós. Se todo macho entre vós for circuncidado. Irmão, é uma inteligência imoral. Dar-vos-emos nossas filhas e tomaremos de vós as vossas. Habitaremos convosco e seremos um povo só. Irmão, essa história está sendo narrada lá na frente, quando Israel já é nação. É mais ou menos no tempo de Deuteronômio, quando já estão possuindo a terra deles, de Canaã. E a lição é que o povo de Deus não pode se misturar com os povos da terra. Não podia ter aliança. Então os filhos de Jacó aparentemente dizem: nós vamos aceitar o casamento,
Mas vocês têm que circuncidar. E aí, irmão, 17, eles disseram: se vocês não fizerem o que estamos pedindo, tomaremos a nossa filha à força. Isso me intriga. Tomaremos Diná à força. Ela poderia ter atravessado e dito, se ela tivesse lá: eu não quero, ele abusou de eu, bora vazar daqui, não vai fazer nada de aliança com eles. Não há uma palavra dela, e a expressão que eles usam é: se vocês não forem circuncidados, nós a tiraremos do meio de vós à força. Então ela está aí, e nem que seja arrastada, a gente arrasta ela daí. Parece que ela apaixonou no príncipezinho também. Vieram então à porta da cidade, que era o local dos acordos. Olha o versículo 19. E o jovem não tardou em fazer isso. A marca no prepúcio. Não tardou, não demorou, porque ele estava apaixonado. Versículo 19. E ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. É o filho mais honrado de amor. É o nome do pai, amor com H. O filho mais honrado da casa é um cabra que se apaixona depois que estupra. Imagine o resto que não é honrado. O homem de honra da casa, de uma terra pagã, é um abusador. E aí, olha as palavras do pai: esses homens são pacíficos, habitarão na nossa terra e negociarão nela. A terra é larga, e tomaremos as filhas deles por mulheres. 22, mas eles só vão aceitar se a gente circuncidar igual a eles. 23, olha as palavras do verão, hein? O seu gado, suas possessões, seus animais não serão nossos. Olha no que ele está dizendo. Olha no que ele está focado. Concitamos, ele está falando com os homens da terra. Para ter relação sexual com a moça, não pede a permissão. Mas para usufruir dos bens de Jacó e da família, se pede permissão. Ela é qualquer coisa, e as coisas estão sendo mais valorizadas do que ela. As coisas a gente negocia, conversa, dialoga. Sobre usar ela, não, irmão. Nem o pai, nem o filho, quando chegam diante de Jacó, falam do estupro. Não cita o desrespeito com Diná. Não é citado o erro. Não é condenado a falha no caráter de Siquém. O que é que importa? Casa com a gente, aliança política. Casem com nossas filhas, casamos com as de vocês, e os bens de vocês serão nossos. Em troco de quê? Vocês habitarem conosco, vocês que chegaram. E aí, irmão, os homens da cidade gostavam do príncipe honrado, estuprador. 24, deram ouvido ao pai e a Siquém, seu filho, e todos os que saíam da porta da cidade, ou seja, os adultos, foram circuncidados, todo macho. Aconteceu que ao terceiro dia, no dia de maior dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, quando os homens estão febris, fracos e gemendo de dor, ambos pegam suas espadas, entram na cidade e matam todos os machos, matam todos os homens, sem que Jacó saiba. Os outros irmãos entram na cidade após eles, pegam todas as riquezas e as crianças e levam consigo. Versículo 29,
crianças, fazenda e mulheres levaram presos, despojaram a cidade de tudo que havia. Então Jacó disse, que é o versículo que lemos, a Simeão e a Levi: vocês me perturbam, vocês estão me fazendo cheirar mal entre esses homens que são cananeus, são pagãos, são inimigos. Eu sou pouco em número, eles vão me destruir, pois vão se ajuntar para se vingar. E a resposta dos irmãos, cheios de ira, foi: faria ele a nossa irmã como se faz a uma prostituta? Nós simplesmente protegemos a honra da nossa irmã. Deu para entender a história? Deu para entender a história? Eu vou contar tudo de novo. Eu quero dividir essa história em três. Eu quero dividir a minha mensagem baseada nessa história em 3 tópicos. Eu quero intitular esse texto o capítulo das ausências, o capítulo dos vazios, o capítulo das faltas, o capítulo das ausências. Em primeiro lugar, nós temos aqui a ausência de domínio próprio. Exceto Jacó, todos aqui se deixaram levar pela emoção e por desejos descontrolados. Não tiveram domínio próprio sobre seus sentimentos. Eu não quero aqui justificar o abuso, mas Diná não teve controle sobre sua curiosidade. Ela não se satisfez mais com a tenda. A tenda já não é suficiente. O altar na porta da tenda, criado no capítulo 33, versículo 20, também não lhe é suficiente. As histórias sobre Abraão e Isaque e as revelações de Deus não são suficientes para Diná. Ela entra na cidade tentando conhecer as moças e fazer uma amizade com um povo que não tem aliança com Deus. Ela entra num ambiente em que ninguém teme a Deus. Ela sai do seu círculo familiar de confiança e proteção e vai tentar algo novo sem a direção do Eterno. E quem se abre para o novo sem a direção do Eterno vai simplesmente alcançar dores desnecessárias. Ela, por curiosidade e desejo de ter novas amizades, vai se envolver num relacionamento forçado que quase traria sobre Israel uma maldição. O príncipe também não teve domínio próprio, se deixou levar pelos impulsos sexuais, abusou de uma moça simples. Apesar de ser príncipe nessa história, ele não passou de um escravo das obras da carne, porque é uma moça pacata, criada num ambiente em que se fala sobre Jeová, um povo que simplesmente se apegou às promessas de Deus. Ele, príncipe maduro, lábia na moça, papinho na moça, sabe passar a mão onde não se deve, mulher convencida pelo que se ouve, já tem experiência, e assim ele vai convencê-la e levá-la para a cama. E a Bíblia chama de humilhação, contaminação, loucura, desrespeitar a moça, levá-la a um tipo de ato iníquo, fazer com que ela dê a ele simplesmente um prazer momentâneo. Um príncipe se controlando, quer dizer, se comportando como um animal. Se pensasse mais, se refletisse mais. Porém, esse é um texto da ausência do domínio próprio. O pai do jovem príncipe abusador, espertinho, quando vem fazer um pedido, ele oferece um acordo através de um casamento, mas ele sai do âmbito familiar
para o âmbito político-financeiro. Ele diz: olha, eles se casam e a gente fica rico com os bens de vocês. E vocês podem negociar na terra. Mas quando ele vai confirmar o acordo com os homens da cidade, o que ele diz aos homens da cidade? Olha, eles têm muito gado. A Bíblia diz que Jacó e Esaú eram irmãos e eram tão ricos que ambos não poderiam ficar no mesmo ambiente, porque não cabia tanta riqueza. A bênção de Deus estava sobre aquela família. Abraão, Isaac e Jacó eram riquíssimos. O camarada está de olho no nível de prosperidade que aquela família tem. Agora entenda, por favor, pelo amor de Deus. O pai de um filho que acabou de abusar de uma moça vai falar com o pai da moça, e ele não pede desculpa pelo seu filho ter passado do limite, porque ele não está focado no problema. Ele quer uma solução rápida, mas ele não se domina em seu desejo de enriquecer. E você percebe que é igualzinho a nossa geração. Simeão e Levi, os dois filhos de Jacó, também não tiveram domínio próprio. Se fosse para matar, mata o príncipe. Se é para matar, mata o espertinho. Mas não, eles pegam um sacramento, um símbolo sagrado, circuncisão. Por trás do símbolo sagrado, a intenção é: vocês usam o nosso símbolo, e na confiança que vocês dão ao símbolo, vocês são fragilizados. E na vossa fragilidade, por confiar em nossa proposta de usar o símbolo, a gente mata vocês. Então eles não se controlam em sua ira e matam pais que não tinham nada a ver, irmãos que não tinham nada a ver, filhos que não tinham nada a ver. Destroem uma cidade cheia de famílias inocentes que acreditavam na pureza do seu príncipe. Mas por não se controlarem, por não dialogarem, por não repreenderem, o domínio próprio, ausente na vida do Simeão e do Levi, fez com que eles cometessem uma atrocidade e confiscaram os bens de homens mortos quando estavam fracos, coisa que era permitida numa guerra, que não é o caso aqui. Não houve guerra, houve um plano de vingança bem arquitetado. Não há domínio próprio nessa história. Em segundo lugar, a segunda ausência nesse texto é a ausência da compreensão do sagrado. Segundo lugar, a ausência da compreensão do sagrado. Por que eu digo isso? Porque na proposta que os filhos de Jacó devolvem, a contraproposta que eles fazem, eles dizem assim: circuncidem e fica tudo bem entre nós. Aceitem o símbolo da nossa fé. Alguém está me ouvindo? Diz amém. Eu sei que é uma história pesada, mas eu disse que a Bíblia atribula mesmo. Aceitem um símbolo da nossa fé e está tudo bem. Momentaneamente, os homens aceitaram a falsa mensagem. Aceitem o símbolo da nossa fé. Pelo ato da circuncisão, vocês se tornam prosélitos, amantes dos nossos costumes religiosos. Vocês vão fazer parte da mesma religião. Fazendo parte da nossa religião, vocês podem fazer parte da nossa família. Eles não condenam o mau caráter do príncipe. Eles não condenam o mau comportamento do príncipe da cidade. Eles não chamam a atenção por aquele erro. Eles simplesmente oferecem. Eles oferecem o símbolo da fé. Eles oferecem algo que era sagrado. O que? A circuncisão. E aí a gente faz aliança. E vocês vão ter o que a gente tem. Vocês vão sentir o que a gente sente. Vocês estarão aptos a caminharem conosco. Ah, irmão, não há repreensão, só há proposta. E eu preciso falar aos irmãos que nesse ano de pandemia,
A gente focou muito na internet nesses anos, e eu vi por demais o desrespeito com o sagrado, o desrespeito com os nossos sacramentos. A Bíblia não é a palavra de Deus. Pregador jogando a Bíblia sobre a tribuna. Eu e Jesus somos a mesma coisa. Aqui em Goiânia, uma igreja levando a ceia do Senhor para a porta da balada, oferecer a prostitutos e prostitutas. Gente chamando para o batismo quem não foi discipulado, quem nunca nasceu de novo. Gente oferecendo cargo ministerial para quem nunca sentou numa escola bíblica dominical. Jesus nunca levou ao apostolado quem nunca tinha sido discípulo. Se Jesus não transforma em apóstolo quem não é discípulo, por que a gente quer levar ao apostolado quem nunca discipulado foi? É por isso que temos muitos apóstatas, porque se tornaram apóstolos sem serem discípulos. Nunca carregaram uma cruz, porque a eles são oferecidos o símbolo da nossa fé, o pastoreio, o microfone, o púlpito, a noiva do cordeiro exposta a homens que não nasceram de novo, a ceia, o pão dos filhos sendo oferecido a cães, estranhos assentando-se à mesa. E o que acontece aqui é a ausência da compreensão do sagrado. Para se ter um sinal tão precioso para o povo de Deus, era necessário que eles tratassem o coração, o caráter, a vida de intimidade. Vocês querem a circuncisão? A gente aceita. Então abandonem vossos ídolos, abandonem vossas obras malditas, se arrependam da vossa imoralidade sexual. Talvez assim o Deus de nosso Pai terá misericórdia de vós. Mas eles não falam isso. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso, irmã? Os falsos profetas são assim. Eles nos oferecem o sacramento. O que importa é você mergulhar nas águas. O que importa é você beber do vinho, é você comer do pão. O que importa é você trazer seu envelope. O que importa é você falar umas línguas estranhas, porque até língua estranha se ensina. Estão oferecendo de graça sacramentos que a alto preço foram pagos pelos nossos pais. Estão desvirtuando o que é teologia, o que é louvor a Deus, o que é adoração. Está tudo sendo entregue de modo fácil. Para quê? Assim a gente enche a igreja, assim a gente fica famoso na internet. E aqui eu lhe digo uma verdade, você que gosta de ouvir esses pregadores ursinhos carinhosos, você que gosta de massagem em vez de mensagem, os falsos ministros têm duas características baseadas aqui nesse texto. Primeiro é, a verdade não é totalmente exposta nas suas palavras. Olha o que eles dizem aos homens da terra: aceitem a circuncisão, mas por trás da circuncisão tinha dor. Por trás da circuncisão tinha fragilidade. E por trás da circuncisão era: no terceiro dia de maior dor a gente mata vocês. Mas eles não dizem, porque falsos ministros não expõem toda a verdade em suas palavras. E a segunda característica é: eles serão assassinos da sua fé. Eles vão acabar com a sua fé, vão minar a sua espiritualidade, vão enganar seus filhos, vão enganar sua esposa, vão enganar seu marido, vão frustrar seu futuro. Falsos profetas não expõem a verdade inteira do evangelho, e eles têm morte por trás das palavras deles.
É por isso que a Bíblia diz que é melhor a ferida de um amigo leal do que o beijo do inimigo disfarçado. Então eles não pediram nenhuma mudança, eles só disseram: aceita o corte externo. Mas a circuncisão não era um ato para se tornar povo de Deus. A circuncisão era simplesmente um símbolo externo de um compromisso interno. A circuncisão era um ato de alguém que já tinha dado a sua vida no altar de Deus. Abraão era circuncidado, era homem de altar. Isaac circuncidado, era homem de altar. Jacó circuncidado, onde chegava levantava altar. A ceia não é para ninguém ser salvo. A ceia é o alimento de quem já nasceu de novo e se tornou filho do rei. Aleluia! As águas batismais não é para ninguém ser salvo. As águas batismais são sepulcros, é um sepulcro. E sepulcro é para enterrar defunto. Então só pode ser sepultado quem já morreu para esse mundo. Você desce as águas como morto e levanta de lá dizendo: sou vivo com a vida de Cristo em mim. Irmão, não é para se salvar, são sacramentos de quem já é salvo. Púlpito não é para você tentar ser pregador. Púlpito não é para você testar se dá certo você ser pastor. Não! Nossos símbolos, nossos utensílios, nossos sacramentos é para quem já tem aliança com Deus. E se a gente deu de mão beijada, a gente precisa tomar de volta. São incircuncisos cantando nossas canções. Aí morre e você posta no Instagram com asinha, coroinha, indo para o céu. Porque você viu um vídeo de um cachaceiro, de uma cachaceira, de um prostituto, de uma prostituta cantando uma música gospel. Ah, mas nasceu na igreja, o diabo nasceu no céu. Não é porque tem os nossos símbolos ou sacramentos que é salvo, irmão. Quem é seu pastor? Meu pastor é quem me recebe onde eu chego. Onde você congrega? Eu sou igreja. Então a gente vai congregar em você, catedral. Não, eu sou pregador e eu já preguei um monte de lugar por aí. De onde tu vem? Eu estou rodeando a terra aí. É o diabo, irmão. Veio de rodear a terra e passear por ela. Não tem pastor, não tem igreja, mas tem um sacramento. Sabe muito bem os nossos símbolos. Ó, sabe a hora do fundo musical. Sabe botar a bateria no tom certo. Sabe mandar o irmão falar pro outro a frase de efeito. Não precisa baixar o som não, só vou imitar. Pega na mão do irmão, pega, recebe, vai cair bola de fogo. Tá sentindo? Tá sentindo? O que? Sentindo o que? Fome, fome, dor, o que? Os caras, pastor Jones, têm a performance. Faz um showzinho. Os nossos símbolos têm sido desprezados. Eles não oferecem a dor da circuncisão, só o privilégio de ser filho de Abraão. São os assassinos da fé, tá? Porque são esses que não escondem a realidade da marca, do selo, que matam os homens que acreditam na mensagem deles. Eu vou encerrar. Eu não pedi para ninguém dar glória, agora eu vou pedir. Por quê? Por causa do terceiro, eu disse que eu ia pregar em 3 tópicos. Primeiro, a ausência de domínio. Segundo, a ausência de compreensão do sagrado. Eita, povo inteligente. Terceiro, a ausência de Deus.
Está preparado para dar glória a Deus? O mais triste no relato desses versos é que no capítulo 34 inteiro o nome de Deus não é citado. Jacó, pastor Josué, é um príncipe de Deus. Seus filhos são o povo da promessa. Sua casa tem a bênção. Mas Deus não é citado. O nome de Deus é citado enquanto Jacó está na casa dos pais. Gênesis 25 a 27. Enquanto ele fugia de Esaú, o nome de Deus foi invocado no capítulo 28. Quando ele estava na casa do sogro, ele chama Deus em 31:42. Ele chama Deus de o temor de Isaac, o Deus de Abraão. Mas aqui em Siquém, o nome de Deus não é invocado, Deus não é adorado aqui e agora. Se falta Deus, se ele não é invocado, se ele não é lembrado, se ele não é chamado para a guerra, ele diz: tentem com suas próprias forças. E aí o príncipe se torna escravo de impulsos sexuais. Um homem ama mais as coisas do que a vida de uma moça. Jacó não ora, não fala para Deus, mas fala para os filhos: abusaram da irmã de vocês. Os filhos levantam a espada, mas não levantam o altar para falar com Deus. Então o que é esse capítulo aqui? É o exemplo de uma humanidade que exclui Deus. Tudo que está aqui vai estar em qualquer ambiente, em qualquer casa, em qualquer igreja, em qualquer família que exclui Deus. É o retrato da humanidade sem Deus. É o modelo fiel do que seria a humanidade, entregue a si mesmo sem a intervenção divina. É por isso que Deus tem que se intrometer, e crente também tem que se intrometer. Irmão, como é que Deus se intromete na vida do homem? Através da igreja. Uma moça escreveu no meu Instagram aí dos textos que eu faço e dos vídeos que eu faço: pastorzinho, vá cuidar de sua vida, pastorzinho. E eu falei para ela: se mantenha na sua insignificância de cuidar só da sua. Eu fui chamado para cuidar da minha e da vida dos outros também. Em briga de marido e mulher não se mete colher, mete pau, mete colchão, mete tudo, irmão. Tem que se intrometer, irmão. Se Deus não intervém, estaríamos perdidos. Foi Deus quem chegou no capítulo 35 e disse: Jacó, vaza daqui, vai para Betel, para onde eu já te ordenei que fosse. Se Deus não intervém, ninguém o invocaria. Deus está ausente, e como Deus está ausente aqui, igreja, eles não confiaram que Deus faria justiça. Era só orar e dizer: nossa irmã foi abusada, um camarada brincou com a nossa família, brada em nosso favor, Deus. Não confiaram que Deus poderia transformar o mal em bem. Alguma coisa Deus poderia fazer, como fez na vida de José e do próprio Jacó na casa de Labão. Então, o que temos aqui? Por favor, digam após mim: uma família escolhida de Deus. Não chama Deus, não invoca Deus. Sabe como eu resumo isso? Salvos que não invocam o Salvador, filhos do reino que não invocam o seu rei, escolhidos que excluem aquele que os escolheu. Aí você posta no Facebook: escolhida de Deus, escolhido de Deus. Mas você passa uma semana sem orar: escolhido. Deus olha do céu à terra e diz: tu é o escolhido e eu sou o excluído. E aí, pastor, vai terminar a mensagem pesada desse jeito? Claro que não. Não há nada impossível para Deus. Eu vou repetir: não há nada impossível para Deus.
Aleluia! O que temos aqui é um retrato da humanidade caída, miserável, pobre, cega, nua, sem Deus. E qual é o jeito? Qual é a solução? Eu falo. Um certo escritor disse: o amor que se eleva é adoração, o amor que se inclina é a graça. A graça de Deus se inclinou, olhou para essa família tão falha e disse: dessa família vai vir Davi. De Davi vai nascer o Salvador. Aleluia! A graça vem de homens falhos. A graça se inclina entre homens falhos para resgatar uma humanidade tão falha e atraí-lo de volta para esse Deus tão perfeito. Aí eu pergunto aos irmãos e a resposta é óbvia, não me estressa não. Faltou domínio próprio no texto, sim ou não? Mas para nós, a graça diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não são mais dominados pela carne, mas são guiados pelo Espírito Santo. Aí eu te pergunto: quem foi que enviou o Espírito Santo para nos dar domínio próprio? Jesus. Segundo lugar, faltou lá o quê? Compreensão correta do sagrado. Faltou instrução, faltou compreensão. Diná, a tenda é melhor do que lá. Diná, aqui tem moças que você pode conversar. Faltou instrução. Jacó dizendo: filhos, Deus vai bradar em nosso favor, Deus vai batalhar por nós. Faltou instrução. Filhos, circuncisão não é para isso, é o selo de quem já é de Deus. Não pode banalizar as coisas para resolver um problema tão difícil, como se o selo de Deus em nós fosse algo tão fácil e barato. Faltou compreensão. Mas Jesus, que veio dessa família, deu revelação aos apóstolos, e através do Espírito os apóstolos escreveram, e por causa das cartas nós temos compreensão correta de não usar o nome do Senhor em vão, de respeitar a ceia do Senhor, de saber que culto é sagrado e que a palavra de Deus está acima de todas as coisas. Nós temos essa compreensão no Novo Testamento por causa do Espírito que Jesus, que veio dessa família, enviou para nós. Em último lugar, a terceira ausência no capítulo 34 é: faltou Deus. Deus estava distante, mas em Cristo Ele disse: eu me aproximo tanto que eu vou descer ao modo de vocês. O que vocês são? Humanos. Aí ele vem como homem. Por que vocês vivem assim? As tentações são grandes. Aí ele vem como homem, em tudo é tentado e venceu todas as tentações. E quando o diabo vai tentá-lo dizendo: se tu és filho de Deus, me vença, Jesus diz: não, eu não vou te vencer como filho de Deus, eu vou te vencer como homem cheio do Espírito de Deus. Nem só de pão vive o homem, eu estou aqui como homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: eu vim aproximar o Pai dos homens, vivendo entre os homens. Jesus não era um homem entre os homens falando de Deus aos homens. Jesus era Deus entre os homens falando de si mesmo para eles. Deus entre os homens é Cristo entre nós. Quando ele nasce, Mateus discerne: Jesus é Emanuel.
Deus conosco. E lá na cruz, Jesus brada: está consumado. Eu paguei o preço. E quando ele bradou está consumado, sabe o que ele estava dizendo? O descontrole sexual do príncipe, eu assumo a culpa. O descontrole de ira dos filhos de Jacó, eu assumo a culpa. Porque o mesmo descontrole naquele príncipe está em cada um de nós, se não formos cheios do Espírito Santo. Se não for a graça de Jesus, somos irascíveis, igual Simeão e Levi. Mas por causa do tetelestai lá na cruz, por causa do sangue derramado, por causa do sacrifício feito por Ele, Ele nos dá a graça de vencermos nossos desejos carnais. E o que o Espírito Santo está falando a você aqui nessa noite é: você seria pior ou do mesmo nível do estuprador e dos irascíveis. Mas a graça te capacita a vencer a cada dia, e você pode dizer: isso é Deus na minha vida. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei reunido ali, no meio deles, para receber suas confissões, para receber o seu culto. Todo esse texto está mostrando, irmão, que em Jesus todas as ausências são preenchidas. E só quem tem Jesus pode dizer: o Senhor é o meu pastor, e Ele não vai me faltar. Se Deus completa tudo em sua vida, você pode dar glória a Ele. Pode ficar em pé. Se Jesus completa todas as ausências na sua vida, glorifique a Ele. Toda ausência é preenchida quando a gente tem Jesus. Sem a encarnação de Cristo não teríamos Deus. Sem o sopro de Jesus, que é o Espírito Santo, não teríamos domínio próprio, vitória sobre a carne. E sem as instruções que Jesus deu, nós não saberíamos o valor do sagrado. Pai, obrigado pela sua igreja. Me ajuda, Jesus. Nos ajuda, Jesus. Somos falhos, humanos, pecadores. Mas a sua graça nos aperfeiçoa a cada dia. Não nos deixa, Pai, viver controlados pelos impulsos da carne. Não nos deixa, Jesus, ser controlado por esse mundo, pelo diabo, pelo mal. Que seja um novo ano de vitória sobre o nosso eu. Senhor, nos ajuda a não brincar com a graça, a não brincar com os sacramentos, com aquilo que é sagrado, com aquilo que reflete Deus na terra. Nos ajuda, Pai, a valorizar a sua presença. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem tem Jesus tem a divindade. Quem tem Jesus tem a Trindade. Quem tem Jesus tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo. Enche-nos a cada dia, Pai. E como diz a música do cantor Thales Roberto, tem um lado meu que me convida a viver os erros do passado, mas tem um lado que domina. É Jesus Cristo em nós. Enche-nos de Ti.